Você acha que conhece a Bíblia? Então eu vou te contar algumas curiosidades, e você me diz nos comentários quantas já sabia. Mas já aviso, essas são nível avançado. Você sabia que Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu? Pode parecer estranho, mas é fácil confirmar isso na própria Bíblia. O dilúvio veio sobre a terra quando Noé tinha 600 anos, e a Bíblia diz que Noé viveu 950 anos no total. Isso significa que depois do dilúvio, Noé ainda viveu 350 anos. Agora vamos olhar a genealogia de Sem, que é antepassado de Abraão, em Gênesis 11. A Bíblia diz que Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Agora veja a soma. Depois do dilúvio, 2 anos, Arfaxade, mais 35, Selá, mais 30, Éber, mais 34, Peleg, mais 30, Reu, mais 32, Serug, mais 30, Naor, mais 29, Terá, mais 70, nasce Abraão. Resultado: Abraão nasceu 292 anos depois do dilúvio, mas Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Isso significa que Abraão tinha cerca de 58 anos quando Noé morreu. Pode parecer estranho à primeira vista. Isso acontece porque, quando lemos a narrativa de Gênesis, imaginamos que existe um intervalo enorme entre esses personagens. Mas o objetivo principal do texto bíblico não é mostrar todos os detalhes cronológicos. A narrativa está focada em mostrar como Deus está conduzindo a história para restaurar o relacionamento perdido no Éden. Essas conexões cronológicas estão no texto, mas muitas vezes passam despercebidas. Agora um desafio para você. Matusalém foi o homem que mais viveu na Bíblia. Será que ele ainda estava vivo na época do dilúvio? Consegue descobrir a resposta? Você sabia que Adão estava vivo quando nasceu Enoque, o homem que foi arrebatado por Deus? Esse é um daqueles detalhes que está na Bíblia, mas quase ninguém percebe. Adão viveu 930 anos. Agora olha essa sequência. Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos. Sete gerou Enos aos 105. Enos gerou Cainã aos 90. Cainã gerou Maalalel aos 70. Maalalel gerou Jared aos 65. Jared gerou Enoque aos 162. Agora soma tudo isso. Resultado: 622 anos. Ou seja, Enoque nasceu quando Adão ainda estava vivo. E não foi por pouco. Adão ainda viveu mais de 300 anos depois disso. Agora pensa comigo. O primeiro homem da história andou com Deus no jardim e perdeu a presença. Enoque andou com Deus fora do jardim, e Deus o tomou para si. Não era sobre o lugar, era sobre a presença. Agora eu te deixo uma pergunta. Quando Jacó nasceu, Abraão ainda estava vivo? Você sabe por que os homens de Sodoma queriam abusar dos anjos de Deus? O motivo é muito mais cruel e perturbador do que normalmente se escuta nas pregações. Muita gente pensa que aquela multidão só queria satisfação sexual, mas o problema ali era ainda pior. Na história registrada em Gênesis 19, os homens da cidade cercam a casa de Ló e exigem que os visitantes sejam entregues. E surge uma pergunta interessante: por que eles queriam os estrangeiros, e não o próprio Ló? Não era por causa de beleza. No mundo antigo, violentar um estrangeiro muitas vezes era uma forma de humilhação e dominação. Era um recado brutal que dizia: vocês não têm poder aqui. Atacar visitantes não era apenas violência sexual, era também um ato público de subjugação. Era uma maneira de afirmar controle sobre a terra e sobre quem chegava nela. Existe ainda outro detalhe importante. Quando Ló chegou à cidade de Sodoma, ele já possuía riqueza e rebanhos. Pessoas ricas eram recebidas com mais respeito porque traziam recursos e influência, mas estrangeiros pobres, sem posses, muitas vezes eram tratados com violência e desprezo. Abusar desses visitantes era uma forma cruel de mandar um recado: essa terra é nossa. Isso mostra o quão perverso aquele ambiente havia se tornado. A cidade havia perdido completamente qualquer senso de justiça ou hospitalidade. Mas então acontece uma das partes mais chocantes da história. Para proteger os visitantes, Ló faz algo impensável. Ele oferece suas próprias filhas virgens à multidão. Agora vem a pergunta que quase ninguém consegue responder. Por que Ló fez isso? Por que ele ofereceria suas próprias filhas para aquela multidão? Responda nos comentários. Porque entender essa decisão exige
compreender algo muito profundo sobre a cultura daquele tempo. Davi era o 7º ou o 8º filho? A Bíblia diz que Davi era o 8º filho de Jessé, mas em outro livro ele aparece como o 7º. Afinal, isso é uma contradição? Em 1 Samuel, quando o profeta Samuel vai ungir o novo rei, Jessé apresenta 7 filhos, mas nenhum é escolhido. Então ele diz: ainda falta o mais novo. Esse era Davi, o 8º filho. Só que em 1 Crônicas, quando aparece a genealogia da família, são listados apenas 7 filhos de Jessé, e Davi aparece como o 7º da lista. Então, o que aconteceu? Muitos estudiosos explicam que um dos irmãos provavelmente morreu cedo ou não teve descendência, e nas genealogias antigas, pessoas assim muitas vezes eram omitidas. Quase ninguém entende essa fala de Jesus na cruz. Na cruz, Jesus disse 7 frases. Algumas são famosas. Ele perdoa pecados, ele garante salvação a um ladrão, ele cumpre profecias. Mas tem uma frase que parece totalmente fora de lugar. Jesus olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. Depois olha para o discípulo e diz: eis aí a tua mãe. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Mas por que Jesus disse isso? Quando o anjo apareceu a Maria, ela provavelmente tinha entre 13 e 16 anos. Era uma notícia que mudaria toda a vida dela. Mesmo assim, ela responde: cumpra-se em mim conforme a palavra do Senhor. Maria então vive toda a sua vida em função desse chamado. Anos depois, Jesus está na cruz. Maria agora tem quase 50 anos. Naquela época não existia aposentadoria, pensão ou qualquer benefício para viúvas. Elas dependiam do marido ou dos filhos para sobreviver. José já havia morrido, e os irmãos de Jesus ainda não criam nele antes da ressurreição. Então, mesmo no meio da crucificação, Jesus faz algo impressionante. Ele garante que sua mãe será cuidada. Ele entrega Maria aos cuidados do discípulo João, até no momento da cruz. Ele estava cuidando de quem viveu para cumprir o propósito de Deus. Isso revela algo poderoso. Deus nunca chama alguém para um propósito e depois abandona essa pessoa no caminho. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Maria disse: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Ela entregou a vida inteira ao propósito de Deus. E você? Se Deus te chamasse hoje para viver algo que mudasse completamente a sua vida, você teria coragem de dizer a mesma coisa? Ou ainda está tentando viver apenas os seus próprios planos? Agora me diz aqui nos comentários, quantas dessas você já sabia? E se você quer mais curiosidades nível avançado da Bíblia, já segue o canal.